Enquanto nós não começamos, né, mais uma série de exposições, os irmãos já perceberam que eu gosto de pregar em série. Nós vamos fazer algumas, né, meio que avulsas, né? Mas logo a gente vai estar voltando com a nova série de exposições. Mas hoje eu gostaria, irmãos, de pensar nesse texto com os irmãos, um texto que fala muito a respeito da nossa confiança, em quem nós temos depositado a nossa confiança, em quem nós temos depositado a nossa esperança. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Jeremias 17, do 1 ao 11. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que fale conosco por intermédio da sua santa e bendita palavra. Pedir que o nosso irmão presbítero Marcos faça essa oração. Deus, Pai amado, nós louvamos o seu nome, Senhor. Pensamos são as tuas palavras, Senhor. Luz para nossos caminhos. Nós louvamos o teu nome, agradecemos pela palavra revelada a nós, Senhor. Nós podemos nos conhecer a Ti, Deus, e saber, Deus, do caminho, Deus, da salvação. Tu és, Senhor, Tu és a salvação. O verbo nos fez carne, Deus, e Tu, Deus, me deixa aqui, Deus, para poder, Deus, aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Possamos, Deus, cada vez mais aprender as Tuas palavras. Deus, guarda o nosso coração, Deus, e cheio de ser, Deus, cada vez mais cheio de soluções de Deus. Te louvamos bem, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há uma grande diferença entre a confiança, você confiar e você acreditar. E certa feita, ouvindo um sermão muito transformador, né, para a minha vida, um pastor, né, chamado Josué, amigo meu, ele fez a seguinte ilustração sobre a diferença entre você confiar e você apenas acreditar. Ele fala que um certo equilibrista, ele foi até o Grand Canyon, né, lembra do Grand Canyon lá nos Estados Unidos, e ele passou um cabo de aço, né, de ponta a ponta,
E foi uma grande multidão para ver o espetáculo, né? E ele ia atravessar sem equipamentos de segurança, somente segurando aquela vara gigante inicialmente. E todos foram assistir aquele homem. E ele perguntou assim: vocês acreditam que eu sou capaz de ir e voltar nesse cabo de aço? Todo mundo, sim, né? Todo mundo quer ver, né, o espetáculo, né? Quer nem saber dos riscos, né? A gente acredita. E ele foi e voltou. E aí ele pegou um carrinho de mão e falou assim: ó, vocês acreditam que eu posso ir e voltar empurrando esse carrinho de mão? Todo mundo, a gente acredita, vai lá, vai lá. E ele foi e ele voltou. E aí ele perguntou: vocês verdadeiramente confiam em mim? Todo mundo, sim. Ele disse: então eu quero convidar um de vocês aí dentro do carrinho de mão dessa vez. Quantos foram? Nenhum. Eles acreditavam que ele poderia, de fato, ir e voltar, mas eles não confiavam. Essa é a diferença básica, né? Uma ilustração que exemplifica muito bem isto, porque nem sempre nós verdadeiramente confiamos em Deus. Nós até acreditamos em Deus, nós acreditamos que o Senhor Ele pode curar, nós acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas, nós acreditamos que Ele é capaz de conduzir a nossa vida, mas nem sempre nós confiamos nele de todo o nosso coração. Nem sempre nós queremos ir dentro do carrinho de mão, confiando no Senhor incondicionalmente. E esse texto ele vai falar sobre isso. Sempre nós iremos confiar ou depositar as nossas esperanças em alguma coisa. No caso aqui do povo de Deus, né, o profeta Jeremias, ele se levanta basicamente 600 anos antes de Cristo, e ele começa a falar ao povo palavras de arrependimento. O povo havia se desviado do Senhor, havia se afastado de Deus. Ele viveu um período muito agradável do povo de Deus, que foi a época do rei Josias, um período de grande restauração em Israel. Porém, os reis que sucederam o rei Josias, diz a palavra que eles foram fazendo o que era mal perante o Senhor. E o povo vai se afastando do Senhor cada vez mais, e Deus agora diz ao profeta Jeremias que ele deveria pronunciar julgamento de Deus, a ira de Deus sobre o povo de Israel. E caso o povo não se arrependesse, o povo seria levado a uma, como nós lemos nesse texto, inclusive, a uma terra de estrangeiros, seriam levados cativos, né, para uma terra estranha. E ainda assim o povo não se arrepende. Jeremias é um homem extremamente diferente dos demais. Em primeiro lugar, ele tinha uma vida muito solitária, diz o capítulo 15 do livro do profeta Jeremias. Diz assim, capítulo 15, versículo 17: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, e me assentei solitário. Então ele era um homem extremamente solitário, até pela sua mensagem extremamente impopular, porque as palavras do profeta Jeremias eram duríssimas, eram palavras de juízo para com o povo de Israel. Ele foi proibido de casar, capítulo 16, versículo 2, Deus disse ao profeta Jeremias: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. E por causa da sua mensagem, como se não bastasse, né, ser alguém solitário, alguém que foi proibido por Deus de casar, por várias vezes, algumas pessoas do povo de Israel tentaram matar o profeta Jeremias, porque eles queriam profecias agradáveis. Mas como o povo havia se afastado de Deus, como o povo estava confiando em si mesmo e nos falsos deuses, o profeta Jeremias tinha uma mensagem duríssima ao povo. E por isso, por várias vezes, a sua vida foi ameaçada por causa dos pecados. Por isso que no versículo 1, ele vai começar denunciando os pecados de Judá. Confira comigo e acompanhe na sua Bíblia aí. Versículo 1: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, é como se o pecado de Judá estivesse tão já na mente do povo que eles não conseguiam mais disfarçar a sua vida pecaminosa. É como se fosse uma lança, né, pontiaguda no seu coração, e eles não conseguiam mais disfarçar, era visível os pecados do povo. O problema, irmãos, é que quando nós somos
falhos em seguir ao Senhor, nós acabamos transmitindo a mesma mensagem às novas gerações. E foi isso que aconteceu, versículo 2: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ou seja, era uma geração que já tinha passado para a próxima geração uma vida de idolatria, uma vida de pecado, uma vida completamente longe de Deus. Nós pais, quando não vivemos para a glória de Deus, de alguma forma, nós somos maus exemplos para os nossos filhos. Por isso que nós precisamos sempre ensinar a nova geração a servir ao Senhor. E no versículo 3, Jeremias diz: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Ao invés do povo subir ao Monte Sião para adorar a Deus, Monte Sião é onde ficava o templo, onde eles deveriam subir e cultuar ao único Deus vivo e verdadeiro. Haviam altares a outros ídolos nos montes, é claro, e principalmente também no Monte Sião. E aí Deus fala que vai mandar um povo para uma terra distante, versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Irmãos, sair de Israel, sair de Jerusalém, sair de Judá e ir para uma terra distante como escravo, isso para um judeu era pior do que a morte. Para os irmãos terem uma ideia, era pior do que a morte. Deus está dizendo, por causa do pecado de vocês, vocês serão invadidos e vocês vão ser escravos em outra terra. Então Deus, irmãos, ele vai chegar e instar com o povo de Israel, dizendo a diferença daquele que confia no Senhor e daquele que não confia no Senhor. E uma grande pergunta para nós nessa noite é: em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? E o Senhor então vai começar falando sobre duas classes de pessoas: uma que confia no Senhor e uma que confia no homem. Tendo isso em mente, irmãos, eu tenho como tema de hoje uma pergunta: em quem nós temos confiado? Em Deus ou nos homens? E eu quero que você vá para casa hoje com essa pergunta martelando na sua mente, no seu coração. E a primeira classe de pessoas, irmãos, é o homem que confia no homem. Versículos 5 e 6 da palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Assim diz o Senhor. Observe na sua Bíblia que a palavra Senhor está toda grafada em caixa alta, letra maiúscula. Todo mundo percebeu isso na leitura, né? Ninguém passou direto, todo mundo percebeu claramente isso, certo? Irmãos, todas as vezes que isso ocorrer, a palavra, o termo que a nossa tradução, Ara, traz, é Iavé. É o nome utilizado para o Deus da aliança, aquele nome que era impronunciável para os judeus, a não ser com sinais de vocalização. E era o nome da aliança, era o nome que apontava para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É como se Deus estivesse falando assim, assim diz o Deus da aliança. Assim diz o Deus que separou para si um povo, para ser o seu povo santo, para ser o seu povo amado. E nesse texto, o termo Iavé aparece pelo menos 5 vezes, apontando para o único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Ele começa com a palavra dura, ele diz: maldito o homem que confia no homem. E certamente, irmãos, estamos diante de um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Porque você já ouviu alguém falar assim, maldito o homem que confia no outro homem, então eu não posso confiar em ninguém. Já ouviu alguém falar isso?
Tem gente que fala assim, eu não confio nem no meu cônjuge, né? Não confio nem no meu cônjuge, porque maldito é o homem que confia no homem, né? Então eu vou contratar aí um detetive, né, para ficar 24 horas. Pode dar conta do detetive, porque a Bíblia não está ensinando isso. A palavra maldito significa, vamos por partes, né? Significa estar debaixo da ira de Deus. Significa não estar debaixo das bênçãos, mas das maldições da aliança. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? Deus chega com o povo e diz assim, se vocês andarem na minha presença, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão abençoados. E tem uma lista de bênçãos lá, grande, é verdade. Mas diz lá, mas se vocês não obedecerem a minha lei, aí tem uma lista de maldições, pelo menos umas 3 vezes maior. É isso que Deus está falando, que maldito é aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Então ele vai dizer, o que ele tem como maldito? O homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Essas duas frases, irmãos, elas são frases sinônimas. O que é o homem no texto que confia no outro homem? É aquele homem que não confia em Deus. É aquele homem que não deposita no Senhor, em primeiro lugar, a sua confiança e a sua esperança. Maldito homem que confia no outro homem é aquele que confia em si mesmo. É aquele que acha que é autossuficiente, é aquele que acha que sabe como controlar a sua própria vida, a sua própria história, ou aquele que confia em outros homens, no sentido de depositar nele a sua esperança, a sua confiança. Pensando nisso, eu só lembro das grandes promessas da pós-modernidade. Quando chega a grande revolução industrial, a Revolução Francesa, quando chega a época do iluminismo, o homem chega e fala assim, nós vamos conseguir resolver todos os problemas da humanidade. Nós temos agora a ciência do nosso lado, agora a religião, ela é apenas para tapar buracos. Onde a ciência ainda não conseguiu explicar, a religião vai ser utilizada. É assim. E eles achavam que, devido aos avanços da ciência, a humanidade ia viver mais e iria viver melhor. Essa é uma demonstração de homens que confiam no homem, que confiam nos homens. E eu pergunto aos irmãos, o objetivo foi alcançado? As pessoas vivem melhor hoje? As pessoas vivem mais hoje? As pessoas, elas se amam mais hoje? As pessoas se respeitam mais hoje? É claro que não. Tudo aquilo que a pós-modernidade prometeu, ela não cumpriu. Por isso que a maioria das pessoas se encontra completamente perdida nesse mundo. As pessoas, elas não têm esperança, porque elas depositaram na ciência toda a sua esperança, nos homens toda a sua esperança, e isso a cada dia tem sido frustrado. O homem disse, olha, não haverá mais peste sobre a terra, aí vem uma pandemia e acaba com tudo, e acaba com a festa, para mostrar que o homem não tem o controle absoluto de nada, que o homem não consegue, por conta própria, resolver os problemas da humanidade, os problemas na sociedade. O grande problema da humanidade é achar que o homem é o centro de todas as coisas, e não é. E Deus está dizendo, maldito é o homem que deposita no homem a sua confiança, porque ele diz, faz da carne mortal o seu braço. O que Deus está falando? Os homens são fracos, essa é a ideia de carne mortal. Vocês estão depositando a sua confiança em pessoas que são mortais, que são fracos. Eu sempre digo isso daqui, eu sei, para aqueles que gostam de livros de autoajuda, né, passam aí horas e horas com livros de autoajuda. Eu sei que os livros de autoajuda falam assim, você é forte, não é verdade? Você é o campeão, você é tudo, né? Tem lá 3 ou 7 ou 5 passos para ser um campeão, para a vitória. Aí vem uma virose sobre o Brasil e está todo mundo arriado.
Não é verdade? A gente só vai revezando, né? Um dia tem os irmãos doentes, outro dia são outros. Eu acho que vai passando de um para o outro, né? Nos cultos, né? E aí as crianças vão passando de umas para as outras, né? E a gente vive assim. O que a nossa própria existência afirma? Nós somos fracos. Nós somos inconstantes. Nem sempre nós conseguimos cumprir aquilo que nós dizemos, nem sempre nós conseguimos cumprir as metas que nós traçamos para as nossas próprias vidas, né? Final do ano, né? Dia 31, eu vou emagrecer 60 quilos, né? Você coloca e tal, contrata um personal trainer e você vai para a natação, passa 2 semanas, né? Você já está comendo que nem... E a gente não consegue, e a gente falha. Por isso que a nossa confiança não pode estar nas coisas mundanas, nas coisas desse mundo. Deus está dizendo, aquela pessoa que confia nas coisas desse mundo é maldito, não está debaixo da minha bênção. E mais ainda, ele chama de malditos aquele que aparta o seu coração do Senhor. É exatamente isso que o povo de Israel havia feito. Porque uma vez que o povo de Israel deixou de adorar somente ao Senhor para adorar tantos deuses, ele estava apartando o seu coração do Senhor. Irmãos, quantos de nós nessa noite não tem apartado o seu coração do Senhor? Não tem apartado a sua vida das coisas de Deus para confiar na sua força, para confiar nas nossas próprias concepções pessoais? Aparta o seu coração no Senhor. O que a Escritura quer nos ensinar aqui? É que ou você confia no Senhor de todo o seu coração, ou certamente você confiará em outras coisas. Jesus mesmo já havia dito em Mateus capítulo 26, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, naquilo que você põe importância, naquilo que é precioso para você, é onde você vai pôr o seu coração. Por isso que se Deus for tudo para você, se Deus for o que você tem de mais precioso na sua vida, onde que vai estar o seu coração? Em Deus, nas coisas de Deus. Agora, se o seu coração estiver nas riquezas, onde que você vai colocar toda a sua energia? Nas riquezas. Se o seu coração estiver apenas no seu trabalho, onde que você vai gastar todas as suas energias? No seu trabalho. Se o seu coração estiver em pessoas, em homens, são nessas pessoas que você vai gastar todas as suas energias. Se o seu coração estiver nas coisas desse mundo, certamente o seu coração está longe de Deus, está longe do Senhor. Deus está ensinando o seu povo que Ele é a prioridade, que Ele deve ser o centro da nossa vida, que Ele deve ocupar o espaço de primazia, de prioridade máxima em nossos corações e mentes. É isso que Deus está ensinando. Alguns exemplos. Quando, por vezes, nós estamos doentes, quantos aqui não respondam, pergunta retórica, né, para você responder só para você mesmo, quando chega a enfermidade, primeira coisa que você lembra é de orar ao Senhor para curar essa enfermidade? Ou você já vai procurando remédio, ou você já vai procurando, não, vamos levar no médico, né? E às vezes, irmão, já foi no médico, já foi tratado, já passou a noite, já voltou, chega no outro dia você nem orou, chega no outro dia você nem esperou, nem falou, Deus, ó, cura. Uma vez a Cristina estava com muitas dores, né, abdominais, e ela disse, ó, vamos orar, não estou suportando, não estou aguentando de dor. E eu disse, vamos orar, né? Mas lá no fundo a gente mais acredita do que confia, não é verdade? Vamos orar. Eu fui orar, sabe, com aquela oração sem fé, sem acreditar, sem confiar mesmo que Deus pudesse curar. E eu orei pela Cristina, e ela deitou para o outro lado da cama, e eu deitei para o outro, né? E fiquei assim uns 5 minutos e pensei, eu nem perguntei se Deus curou ela, né? E aí, você está sentindo alguma coisa? E eu pensei que eu não tinha fé, né? Mas eu vi que era eu e minha esposa, né? Até nisso a gente estava junto, né? E ela, é mesmo, não estou mais sentindo nada. Ou seja, nem sempre a gente confia, irmãos, em Deus de todo o nosso coração. Ou a gente às vezes até ora, a gente até acredita,
mas nem sempre a gente confia de todo o coração que Deus é capaz de curar uma pessoa. Por exemplo, quando nós conseguimos um emprego, quantas vezes você fala assim: Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor que me deu esse emprego. Porque por vezes a gente fala assim: rapaz, eu sou bom demais. Sorte dessa empresa que me contratou, né? Porque eu sou bom, eu sou, né, um especialista. Então, quantas vezes a gente entende que tudo que nós temos é Deus quem nos dá, é Deus quem nos concede. Quando os próprios homens nos fazem alguma coisa boa, por vezes você pensa assim: foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou através dessas pessoas. Inclusive o próprio Calvino, né, quando ele comenta esse texto, ele fala que nós devemos esperar, irmãos, a provisão, a bênção apenas do Senhor. Somente no Senhor nós podemos e devemos esperar. Mas às vezes Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas de quem que vem as nossas bênçãos? De Deus. Todas as coisas vêm dele. Então ele vai fazer uma comparação sobre aquele que confia no homem. Ele diz, versículo 6: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele será como um arbusto solitário no deserto, que até tem raízes, que até tem aparência de que está vivo, mas por dentro está seco. É aquele arbusto no meio do deserto que é completamente improdutivo. Aquelas pessoas que confiam nos homens apenas são pessoas que não produzem frutos, são pessoas que não frutificam, são pessoas que não se colocam numa posição de serem usadas por Deus. Elas são como aqueles arbustos solitários no deserto. E aí nós pensamos no Salmo 1, versículo 3, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que ama a lei do Senhor, e ele diz assim no versículo 4, do capítulo 1 do Salmo 1, os ímpios não são assim, eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim é aquele que confia nos homens. É aquela pessoa que não dá fruto, é aquela pessoa que não tem uma vida abundante diante de Deus. Assim o profeta está mostrando que as esperanças postas nos homens são vãs e mais dia menos dia serão frustradas por Deus. Irmãos, se Deus não for com você, se não for na confiança do Senhor, não faça, não vá. Lembra de Números, quando os 10 espias são enviados para espiar a terra prometida? Eles estavam diante da terra prometida, numa cidade chamada Cades Barneia. E eles vão, e 10 espias voltam com aquele relatório de incredulidade, e Deus fala assim: eu vou pesar a mão sobre vocês, eu vou perdoar, mas dessa geração de 20 anos para cima, vai todo mundo morrer no deserto, e vocês vão passar 40 anos no deserto. E o povo diz assim: então nós vamos. E Moisés fala: não vão, porque o Senhor não está com vocês. Não foi isso? E o que o povo fez? Nós vamos a si mesmo, confiando no braço deles. E tudo acabou numa grande derrota. Historicamente, na Escritura, todas as vezes que o povo deixa de confiar em Deus, isso acaba mal. Porque Deus pesa a mão, derrama a sua ira sobre essas pessoas. Esse é o que confia no homem, que põe na carne mortal a sua esperança. E a segunda classe de pessoas é o extremo oposto dessa, versículo 7 e 8, que é o homem que confia e espera no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se perturba nem deixa de dar frutos. É o extremo oposto. Calvino diz: olha, não adiantava falar o lado negativo, tem que falar o lado positivo também. Irmãos, aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor,
é bendito do Senhor, é bem-aventurado, que significa feliz, mas não aquela felicidade humana, mas é aquele que vive em contentamento, porque quem confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Quem confia no Senhor vive para glorificá-lo, vive para agradá-lo. E diz o texto, aquele que confia e espera no Senhor é bendito. Ele é como aquela árvore que foi plantada próximo às águas, é completamente diferente, e ela está sempre sendo suprida. E a pessoa que está confiando em Deus, a sua vida, as suas obras, ela é bem-aventurada e Deus a abençoa. E Deus supre as suas necessidades. E essa árvore, essa pessoa é como a árvore que não se preocupa no ano da sequidão, porque ela foi plantada perto das águas, e ela tem alimento, e ela tem o cuidado, e ela vai sendo alimentada constantemente. É uma árvore que nunca deixa de dar frutos, de frutificar para a glória de Deus. Porque nós esperamos e confiamos no Senhor, nós podemos, irmãos, ter a certeza e a esperança de dias melhores para as nossas vidas. Como nós sempre cantamos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que as provações não virão, porque diz o texto que elas não se preocupam quando vem o calor. O calor do sol ainda vai pegar nas plantas, ainda vai pegar nas árvores, elas ainda estão no deserto. Mas significa, irmãos, que nós não iremos ter medo quando vier as provações, quando vier as privações, as lutas e as dificuldades da vida, porque o Senhor nos sustentará, porque nós confiamos nele incondicionalmente. Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 1, versículo 3: aquele que ama a lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que Jeremias está dizendo aqui, em nome do Senhor? Que vale a pena, irmãos, depositarmos em Deus a nossa confiança e a nossa esperança, sabedores de que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, que o Senhor está cuidando de nós, ainda aqui no deserto, ainda aqui passando por lutas, tribulações, privações, o Senhor continua reinando, e nós precisamos confiar incondicionalmente no Senhor. Aquele que confia e espera em Deus terá do Senhor a sua recompensa, e a recompensa é que ele será guardado por Deus, que ele será abençoado por Deus. Foi assim com Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão confiou no Senhor, e nele foram benditas todas as famílias da terra. José no Egito foi vendido como escravo, mas em Gênesis capítulo 39, ele diz a palavra que tudo quanto José fazia, o Senhor prosperava. Ainda sendo vendido como escravo, José continua confiando no Deus Todo-Poderoso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha, ou estavam próximos, perto de ser lançados na fornalha, ele diz: fica sabendo, rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, a gente está pronto para morrer. A gente confia em Deus de todo o nosso coração, e não importa, se nós morrermos hoje, estaremos na glória com o Senhor. Daniel, naquela cova dos leões, ele não sabia se sairia vivo de lá, mas ele confiou incondicionalmente no Senhor. E a grande lição, irmãos, para as nossas vidas nessa noite, é que nós precisamos, irmãos, confiar e não apenas acreditar que Deus cuida da gente. Como conclusão, por que nós não podemos confiar no homem? Versículo 9. Porque o nosso coração é enganoso. Diz o versículo 9. Nem sempre, irmãos, aquilo que a gente pensa é de fato o que é melhor para a gente.
Por isso que o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não confie no seu coração. Você fala assim: não, eu senti o desejo no meu coração. Já falou isso uma vez, né? Eu senti o desejo no meu coração. Cuidado, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Deus. O segundo motivo para não confiar nos homens e confiar em Deus é que o Senhor, que é onisciente, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele é quem prova o nosso pensamento. Em terceiro lugar, porque o final dos dias dos ímpios, diz o versículo 11, deixará seu fim, as deixará e no seu fim será insensato. Sabe por que vale a pena continuarmos confiando em Deus? Porque nós sabemos o nosso fim. Nós sabemos o que está guardado para os servos de Deus. Talvez algumas privações nessa vida, algumas tribulações nessa vida, mas um dia elas terminarão. Por causa de Cristo, por causa daquele que morreu pelos nossos pecados, que nós proclamamos hoje no momento de ceia. Por causa dele, irmãos, nós sabemos o nosso final. E ainda que passemos por lutas e provações nessa vida, nós precisamos continuar firmes com o Senhor, porque nós sabemos que iremos passar a eternidade no novo céu e na nova terra. E isso nos basta, irmãos. Nós sabemos do nosso final glorioso com Deus. Um pastor muito querido, chamado Ubiratã, certa feita pregando na igreja onde eu pastoreava, ele dizia: nós já lemos o último livro da Bíblia. Nós sabemos, irmãos, que no final, para nós, tudo acabará bem, para aqueles que confiam no Senhor de todo o seu coração. O que confia em Deus é bendito e abençoado. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o nosso Pai, Ele está cuidando de nós. Ele é o nosso supremo pastor. Em terceiro, porque para quem confia no Senhor e espera pelo Senhor, tudo acabará bem. E agora eu volto à pergunta inicial como aplicação dessa palavra nessa noite. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Nos homens, em você mesmo, nas coisas dessa vida? Ou você tem confiado e depositado a sua confiança e a sua esperança no Senhor? Eu espero que a sua resposta seja a segunda opção. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie a sua vida e os seus caminhos ao Senhor. Confie a sua família a Deus. Confie o seu casamento a Deus, o seu relacionamento com os seus filhos a Deus, o seu trabalho a Deus, toda a sua vida. Confie ao Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Aquele que confia em Deus, ele pode até passar por provações, mas ele é bendito do Senhor. Essa palavra bendito, bem-aventurado, ela vai acompanhando. E no final tem mais um bendito para nós. Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Que possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém, queridos?